Se você não usou nada, então como seu corpo aguenta correr como uma máquina por 90 minutos, Roberto? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. As câmeras estavam ligadas, o auditório cheio, o silêncio pesava mais que o som dos flashes. Do outro lado da mesa, Roberto Carlos fitava o repórter da emissora alemã ARD com o olhar firme de quem já enfrentou multidões, mas nunca um tribunal invisível como aquele. Ele respirou fundo. As veias do pescoço pulsavam. Eu não preciso de drogas, respondeu com voz baixa, mas cortante. Eu só preciso do meu suor. As palavras ecoaram pelo salão e foram devoradas pelos microfones. No instante seguinte, o caos. Manchetes surgiram como fogo. Roberto Carlos envolvido em escândalo de doping. Herói brasileiro sob suspeita. A verdade por trás da força do lateral mais potente da história. Naquele dia, a tempestade começou. Roberto havia enfrentado zagueiros, pressão, estádios lotados. Mas nada se comparava àquilo. A dúvida. A dúvida destrói mais que qualquer lesão. Ela entra devagar, contamina, sufoca. Em casa, o telefone não parava de tocar. A mãe, Dona Vera, chorava ao ouvir os noticiários. Os amigos mandavam mensagens confusas. Isso é verdade, Carlos. E ele, silencioso, só dizia: deixa o tempo mostrar. Naquela noite, em Madrid, a chuva batia nas janelas do apartamento. As luzes da cidade refletiam no vidro como relâmpagos. Roberto Carlos se levantou, vestiu o agasalho, calçou o tênis e foi correr. Era o que ele fazia sempre que o mundo tentava empurrá-lo para o chão. As ruas estavam vazias. A cada passo, ele sentia o corpo que tanto acusavam de ser sobrenatural. Mas aquele corpo era apenas o resultado de anos de disciplina. Lembrou-se dos primeiros dias em Garça, no interior de São Paulo. O campo de terra, o sol que queimava a pele, o pai que dizia: filho, quem quer ser diferente precisa trabalhar quando os outros dormem. E ele fez disso um mandamento. Aos 15 anos, já treinava 2 vezes mais que os colegas. Aos 18, acordava antes do nascer do sol para correr no campo molhado. Era ali que nasceu o motor humano que depois o mundo veria no Real Madrid. Mas naquela noite, em 2017, tudo parecia pequeno diante das manchetes. A mídia não queria entender. Queria sangue. As acusações da ARD afirmavam que ele teria recorrido a substâncias proibidas durante o tempo em que jogou no Palmeiras. Fontes anônimas diziam: testemunhos secretos. Nada de provas concretas, apenas insinuações, palavras lançadas ao vento, suficientes para ferir a reputação de um homem que sempre jogou limpo. No dia seguinte, as imagens se espalharam pelo mundo. O rosto de Roberto estava em todos os jornais. Alguns analistas o condenavam antes mesmo de ouvir sua versão. Outros, mais cautelosos, preferiam o silêncio. Mas o dano já estava feito. Na sede do canal esportivo em São Paulo, os comentaristas discutiam ao vivo. É impossível manter esse físico depois dos 30 sem ajuda química, disse um deles. Ah, por favor, o cara sempre foi um monstro. Vocês esquecem que ele era assim desde moleque, rebateu outro. Mas as vozes a favor eram minoria. Roberto, de longe, assistia em silêncio. Sabia que qualquer palavra seria distorcida. A melhor resposta viria do tempo e do trabalho. Na manhã seguinte, às 5h30, ele estava de volta à academia. Nenhuma câmera, nenhum assessor, nenhum discurso. Somente ele, o som metálico dos pesos e o cheiro de suor. Cada gota que escorria pelo rosto era uma espécie de oração. Eles acham que eu preciso de remédio. Eu só preciso disso aqui. O treinador pessoal, que o acompanhava há mais de uma década, lembraria depois. Ele treinava com uma fúria silenciosa. Não falava de justiça, falava de superação. Enquanto os outros tentavam se defender nas redes sociais, ele se defendia na esteira. Nos bastidores, o advogado dele tentava conter o incêndio. As autoridades esportivas pediam esclarecimentos, os jornalistas buscavam novas pautas. Mas nenhuma evidência surgia. Nenhum exame, nenhum relatório. Mesmo assim, o dano moral era irreversível. Durante uma entrevista em uma rádio brasileira, o apresentador perguntou: Roberto, o que dói mais? A acusação ou a desconfiança das pessoas? E ele respondeu com calma: a desconfiança. Porque ela vem de quem não te conhece, mas também de quem um dia te aplaudiu. Essas palavras tocaram muitos corações.
mas também acenderam a chama da curiosidade. Quem era o homem por trás daquele físico impossível? Como alguém podia manter tanta força aos 44 anos sem recorrer a nada além do próprio corpo? Nos dias que se seguiram, uma equipe de documentaristas brasileiros decidiu revisitar sua rotina. Sem grandes anúncios, foram até Araras, sua cidade natal. Ali encontraram o campo onde ele começou. Um terreno simples, cercado por árvores e o canto de passarinhos. Um ex-companheiro de infância contou. O Carlos era obcecado. A gente treinava 1 hora. Ele treinava 3. Quando todo mundo ia para casa, ele ficava chutando bola contra o muro até escurecer. Essas imagens nunca tinham ganhado espaço nos grandes meios de comunicação. Mas ali, escondidas na memória dos que o conheciam de verdade, estava a resposta que o mundo ignorava. Enquanto isso, nas redes sociais, a polarização crescia. Alguns diziam, ninguém é santo nesse meio. Outros defendiam, se fosse doping, já teriam provado. E entre os comentários, um em especial se destacava. Talvez o problema não seja o corpo de Carlos, mas a mente de quem não aceita que a disciplina ainda é capaz de vencer. A frase viralizou. E pela primeira vez desde o início da polêmica, algo começou a mudar. Mas antes disso, Carlos ainda enfrentaria dias duros. Certa noite, ao sair de um restaurante em São Paulo, ouviu um torcedor gritar: "Ei, campeão! Onde compra essa força aí, hein?" Ele sorriu de canto, sem responder. Por dentro, a dor era profunda. Não pelo insulto, mas por perceber que a admiração de muitos havia se transformado em ironia. Nos bastidores, amigos próximos tentavam convencê-lo a processar os responsáveis. Eles mancharam teu nome, Roberto. Isso não pode ficar assim. Mas ele respondia: o tempo é o melhor advogado. Eu só preciso continuar sendo quem sempre fui. E foi exatamente o que fez. Naquele mesmo mês, viajou para o interior e passou dias treinando com jovens atletas de base. Nenhuma coletiva de imprensa, nenhum patrocínio envolvido. Apenas o desejo de devolver ao futebol o que o futebol lhe dera. Durante um desses treinos, um garoto de 16 anos se aproximou e perguntou: "Mister, é verdade o que dizem na TV?" Roberto parou, olhou o menino e respondeu com meio sorriso: "Sabe qual é o segredo para ser forte?" O garoto balançou a cabeça, curioso. Acordar mais cedo que os outros e acreditar quando ninguém acredita em você. Aquele garoto nunca esqueceu essa frase. E, anos depois, contaria essa história em um programa de TV, dizendo que foi ali que aprendeu o verdadeiro sentido da força. Enquanto isso, o noticiário internacional começava a esfriar. Outros escândalos surgiam, outras manchetes tomavam espaço. Mas a ferida ainda estava lá. Roberto sabia que precisaria de tempo, não para limpar o nome, mas para que as pessoas se lembrassem de quem ele realmente era. Num domingo de manhã, sentado na varanda, ele leu um artigo de um jornalista espanhol que escrevia: "Não há doping que ensine um homem a ser pai, amigo, exemplo. Talvez estejamos tentando medicar aquilo que só se explica com alma." Essas palavras o fizeram sorrir. Pela primeira vez em semanas, sentiu paz. Naquela noite, voltou a assistir a um vídeo antigo, sua apresentação no Real Madrid, 1996. Viu-se jovem, tímido, com um olhar cheio de sonhos. Viu-se erguendo troféus, vibrando, abraçando colegas. E pensou: se tudo que vivi foi uma mentira, então o futebol inteiro também foi. Mas ele sabia que não era. Sabia o quanto doía cada treino, cada lesão, cada renúncia. Sabia que seu corpo não era resultado de química, mas de propósito. O relógio marcava meia-noite quando ele apagou a TV. Olhou para as próprias mãos, calejadas, e murmurou: "Deixem falar. Eu sei o que construí." Lá fora, a chuva havia parado. O vento soprava leve, como se o universo lhe dissesse: "Aguenta mais um pouco, a verdade vai chegar." E assim, o homem que um dia fez o mundo se calar com um chute de falta agora aprendia a calar o próprio coração diante da injustiça. Porque há batalhas que não se vencem no campo, mas no silêncio. A acusação ainda ecoava nos jornais, mas dentro dele já nascia outra força. A força da serenidade. E, como toda tempestade, aquela também passaria. O sol ainda nem havia nascido quando o som do despertador ecoou no quarto. Eram 5 horas da manhã, e Roberto Carlos já estava de pé. O corpo, mesmo cansado das viagens e das noites mal dormidas, parecia saber o que fazer antes mesmo da mente acordar por completo.
Ele calçou o tênis, tomou um copo de água e saiu para correr. Lá fora, a cidade ainda dormia. O silêncio das ruas contrastava com o barulho dos pensamentos que martelavam em sua cabeça. As acusações, as manchetes, os comentários, os olhares duvidosos, tudo ainda o perseguia como uma sombra. Mas naquela corrida, ele se lembrava de uma coisa que aprendeu muito cedo: o corpo pode se cansar, mas a alma não pode desistir. As primeiras gotas de suor começaram a escorrer pelo rosto quando ele atravessou a ponte do bairro. O ar frio cortava os pulmões, mas ele não diminuía o ritmo. Cada passo era uma forma de gritar sem usar palavras. As pessoas achavam que ele corria para manter a forma. Na verdade, ele corria para manter a sanidade. Porque o silêncio da calúnia é o tipo de barulho que só o esforço consegue calar. Naquele momento, não havia jornalistas, câmeras ou fãs. Só o asfalto, o vento e a certeza de que o tempo provaria o que ninguém mais acreditava. Nos dias que se seguiram, Roberto mergulhou em uma rotina quase militar. Treinava 4 vezes por dia. Corrida ao amanhecer, musculação antes do almoço, exercícios de resistência à tarde e alongamentos à noite. Seu treinador, Marcos, que o acompanhava há anos, começou a notar algo diferente. Ele está treinando com raiva, comentou com um amigo. Mas não era a raiva dos outros. Era a raiva da dúvida. Dúvida sobre o que o mundo via quando olhava para ele. Dúvida sobre até onde uma reputação pode resistir quando é manchada por mentiras. Certa manhã, Marcos tentou convencê-lo a descansar. Você vai se machucar se continuar nesse ritmo, Carlos. Deixe o corpo gritar, Marcos. Ele precisa disso, respondeu sem interromper a sequência de abdominais. Mas por quê? Porque eles acham que foi uma seriga. Eu quero mostrar que foi uma vida inteira. Na academia, os sons dos pesos batendo no chão ecoavam como batidas de um coração revoltado. Roberto não falava muito. As pessoas que treinavam ali sabiam quem ele era, mas ninguém se atrevia a se aproximar. Parecia que a injustiça o havia envolvido em uma aura de introspecção. Entre uma série e outra, ele se olhava no espelho e via cicatrizes nos músculos, os calos nas mãos, as marcas de uma vida feita de treino e dor. Nenhuma substância podia criar aquilo. Era obra de persistência. À noite, voltava para casa exausto. Sentava-se no sofá, pegava o celular e lia as mensagens. Entre centenas de comentários de ódio, havia sempre uma ou duas mensagens que o faziam continuar. Não acredito nisso, Roberto. Você é um exemplo. Essas palavras, embora poucas, eram combustível. Ele não respondia, mas guardava cada uma na memória, como quem coleciona provas de que ainda há justiça no mundo. Certo dia, um jornalista insistiu em entrevistá-lo. Ele recusou várias vezes, mas o homem apareceu na porta da academia, esperou o treino terminar e perguntou com respeito: por que o senhor não fala nada, Roberto? Ele olhou para o repórter, enxugou o suor e disse: porque quando a gente fala, eles editam. Quando a gente trabalha, o tempo mostra. O jornalista ficou em silêncio, gravando aquelas palavras na mente. Sem perceber, acabava de ouvir a essência do que seria, mais tarde, a virada na história de Carlos. Enquanto a mídia procurava escândalos, Roberto procurava paz. Ele voltou a treinar na praia, como fazia quando era garoto. Corria na areia fofa de manhã e chutava bolas contra o vento. Alguns turistas o reconheciam, pediam fotos, mas ele raramente aceitava. Não queria aplausos. Queria silêncio. O mesmo silêncio que antes o sufocava, agora se tornava um abrigo. Ali, diante do mar, ele encontrava a única resposta possível para tudo: continuar. Em um desses dias, enquanto o sol nascia no horizonte, um garoto se aproximou com uma bola nas mãos. Posso treinar com você, Sr. Roberto? Ele olhou para o menino e sorriu. Pode, claro. Mas tem uma condição: não desista no meio. O garoto riu e concordou. Durante 1 hora, correram lado a lado, chutaram bolas, riram. No final, o menino estava ofegante. Como o senhor consegue não cansar nunca? Roberto respondeu: porque o corpo se cansa, mas a vontade não. E quando você faz algo com alma, a alma empurra o corpo. Essas palavras foram repetidas por aquele menino anos depois, quando se tornou jogador profissional. Disse em uma entrevista que aprendeu mais em uma manhã com Roberto Carlos do que em anos de escola. Enquanto isso, a tempestade ainda não havia passado completamente. Alguns veículos ainda insistiam em reviver a polêmica. Um colunista europeu escreveu:
Roberto Carlos foge das perguntas como quem tem algo a esconder. Ao ler isso, ele apenas deu um leve sorriso. Fugir? Ele estava enfrentando o maior adversário de todos, a injustiça. Mas, diferente dos jogos, essa partida não tinha árbitro nem tempo regulamentar. Para aliviar a mente, começou a escrever pequenas anotações em um caderno. Frases soltas, reflexões, lembranças. Uma delas dizia: o corpo envelhece, a alma não. A alma só se enfraquece quando para de lutar. Outra: quem não entende o esforço, inventa desculpas para desmerecê-lo. Escrever se tornou um exercício de cura. Era o seu jeito de tirar o peso das costas sem gritar para o mundo. Em um final de tarde, Marcos o encontrou sentado no chão do ginásio, olhando fixamente para uma bola. Você está pensando em parar? Perguntou o treinador. Parar? Não. Só estou lembrando de onde tudo começou. E onde começou? Num campo de terra, em Garça. Eu chutava a bola até o pé sangrar. Meu pai dizia que, quando o pé doía, era sinal de que eu estava ficando mais forte. Marcos sorriu. E você acreditou nisso? Até hoje. Aquele era o tipo de conversa que revelava mais sobre um homem do que qualquer reportagem. Não havia raiva na voz de Carlos, havia convicção. E essa convicção, silenciosa e firme, começou a contagiar os que estavam ao redor. Os jovens da academia passaram a imitá-lo. Vinham mais cedo, treinavam mais duro. Alguns até criaram uma brincadeira, modo Carlos ligado. Era a forma deles de dizer que iam até o limite. Sem perceber, o homem acusado de trapacear se tornava inspiração de superação. A ironia era cruel e bela ao mesmo tempo. No meio dessa rotina de autodefesa através do esforço, ele recebeu uma ligação inesperada. Era um antigo companheiro do Real Madrid. Carlos, tô vendo tudo isso da imprensa. Fica tranquilo, irmão. A gente sabe quem você é. Valeu, meu amigo. Isso aqui vai passar. Sei que vai. E quando passar, quero ver você rindo de novo. Porque o mundo fica estranho quando Roberto Carlos para de sorrir. Aquela ligação teve um efeito maior do que o amigo imaginava. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu com o coração leve. Talvez fosse o sinal de que o pior já havia passado, mesmo que o mundo ainda não soubesse disso. Nos dias seguintes, as provas de inocência começaram a se acumular. Nenhum exame, nenhum documento, nada que confirmasse o uso de substâncias proibidas. O silêncio dele começava a ser interpretado de outra forma, não como culpa, mas como dignidade. As pessoas que antes o julgavam começaram a refletir. Era possível que tivessem errado. Era possível que o homem que sempre simbolizou força e disciplina fosse apenas vítima de uma época em que a inveja viajava mais rápido que a verdade. E, de fato, era isso que acontecia. Muitos não suportavam ver um atleta envelhecer sem perder o brilho, sem abdicar da forma física. Queriam uma explicação fácil. E quando não encontravam, inventavam. Roberto entendia isso agora. As pessoas precisam de mitos, mas também precisam de culpados, disse a Marcos certa vez. E eu acabei sendo os dois ao mesmo tempo. A partir desse entendimento, algo mudou dentro dele. A revolta cedeu lugar à serenidade. A necessidade de provar desapareceu. O que restava era continuar fazendo o que sempre fez: trabalhar. Em um domingo, durante um evento beneficente, um repórter se aproximou e perguntou: Roberto, como você quer ser lembrado depois de tudo isso? Ele olhou para o horizonte por alguns segundos e respondeu: como alguém que nunca precisou de truques para ser quem era. Só de fé e disciplina. A resposta foi simples, mas viralizou. Era curta demais para ser distorcida e verdadeira o suficiente para ser eterna. Naquela noite, ele voltou a correr. O corpo já não era o mesmo de 20 anos atrás, mas a mente estava mais afiada que nunca. Cada passada parecia um lembrete. Ainda estou aqui. As luzes dos postes refletiam no chão molhado, e o som dos passos ecoava como batimentos cardíacos de alguém que se recusa a desistir. De repente, parou, respirou fundo e olhou para o céu. Pai, murmurou, eu não preciso que todos acreditem em mim. Só quero continuar merecendo o que conquistei. O vento soprou forte, e ele sorriu, porque sabia, lá no fundo, que o tempo é um aliado dos que não mentem. E se o silêncio era sua defesa, o trabalho seria sua prova. Quando voltou para casa, o telefone tocou. Era sua mãe. Meu filho, eu vi na televisão que estão te defendendo agora. A
Até que enfim. Ele riu. Viu só, mãe? Eu te disse que o tempo fala. Mas mesmo assim, você sofreu demais. Valeu a pena, mãe. Porque agora eles sabem que força não se compra, se constrói. E naquela noite, enquanto o mundo dormia, Roberto Carlos, o homem que foi acusado de trapacear, dormia em paz pela primeira vez em muitos meses. Lá fora, a tempestade dava sinais de se dissipar. O céu começava a clarear, como se o universo, silenciosamente, dissesse: você venceu do seu jeito. Ele fechou os olhos com um sorriso discreto. Amanhã, às 5 da manhã, o despertador tocaria de novo. Porque a luta dele nunca foi contra o tempo ou contra os outros. Sempre foi contra a própria vontade de parar. E enquanto essa vontade existisse, ninguém poderia vencê-lo. Naquele início de tarde, o sol batia forte sobre o gramado do pequeno centro de treinamento onde Roberto Carlos passava seus dias. O som dos pássaros se misturava ao ruído metálico dos pesos batendo no chão. Ele havia acabado de completar mais uma sequência de exercícios quando o preparador físico se aproximou com o celular na mão. Olha isso, Carlos, disse, mostrando a tela. Era uma reportagem nova. Mas, dessa vez, o tom era diferente. Fontes próximas ao ex-jogador confirmam que nunca houve qualquer evidência concreta de doping. Ex-companheiros descrevem Roberto Carlos como um dos atletas mais disciplinados que já conheceram. Ele olhou a manchete por alguns segundos, depois soltou um leve sorriso. O tempo, ele sempre faz o serviço dele, murmurou, enxugando o suor. Depois de meses de silêncio, as vozes começaram a mudar. Aqueles que antes o acusavam agora buscavam entender o que o fazia tão forte. Era o início de uma nova fase, a fase da verdade. Os documentaristas que haviam visitado Garça voltaram a procurá-lo. Queriam mostrar a rotina de treinos, a história por trás da força, o que havia de humano naquele corpo quase lendário. No começo, Roberto hesitou. Ainda tinha receio das câmeras. Mas acabou aceitando, com uma condição: nada de roteiro. Vocês filmam o que eu faço, não o que querem que eu diga. E assim começou a filmagem. O primeiro dia foi em um campo simples, no interior de São Paulo. O chão era irregular, o sol queimava a pele. Roberto chegou com o mesmo tênis de corrida de sempre, sem alarde. Enquanto as câmeras eram ajustadas, ele começou a correr em volta do campo, sozinho. Nenhum discurso, nenhum aquecimento teatral. Apenas o som da respiração e das passadas. Um dos cinegrafistas comentou baixinho: ele não parece um ex-jogador, parece um guerreiro em treino. O outro respondeu: talvez ele nunca tenha parado de ser um. Durante uma das pausas, perguntaram o motivo de tanta disciplina. Roberto respondeu com simplicidade: porque o corpo se acostuma com o que você repete. E eu nunca quis acostumar meu corpo com a preguiça. Enquanto as filmagens avançavam, histórias esquecidas começaram a vir à tona. Um ex-preparador físico do Real Madrid enviou um depoimento. O Roberto era o primeiro a chegar e o último a sair. Tinha dias em que a gente precisava mandar ele embora, porque o pessoal da limpeza queria fechar o ginásio. Outro, um médico que trabalhou com ele em 2001, afirmou: ele nunca precisou de nada ilegal. O que ele fazia era ciência pura. Medição de batimentos, alimentação controlada, sono regulado. A obsessão dele era entender o próprio corpo. Esses depoimentos começaram a ganhar espaço nas redes sociais, e o público começou a se lembrar do atleta que encantava o mundo com chutes que desafiavam a física. As pessoas escreviam nos comentários: agora faz sentido. Não era magia, era treino. A inveja tentou destruir o que o trabalho construiu. Roberto acompanhava tudo à distância. Não respondia, não curtia, não compartilhava. Apenas observava. Certa noite, assistiu à prévia do documentário. Viu imagens suas correndo, treinando, ensinando jovens. Viu as mãos calejadas, os olhos cansados, o sorriso contido. No final, a narração dizia: alguns acham que o segredo da força é o que se coloca no corpo. Mas, às vezes, o segredo é o que se coloca na alma. Ele ficou em silêncio. Nenhuma palavra era necessária. Dias depois, uma revista esportiva importante publicou uma edição especial: Roberto Carlos, a verdadeira força. A matéria contava histórias que o grande público desconhecia. Relatava, por exemplo, o dia em que ele treinou sozinho sob chuva em Valdebebas, quando todos os outros jogadores já haviam ido embora. Ou o episódio em que, lesionado no tornozelo,
Insistiu em fazer fisioterapia tripla para voltar antes do previsto. Ou ainda a curiosidade de que ele cronometrava o tempo de recuperação muscular e anotava tudo em cadernos. Algo que muitos só fariam anos depois, com tecnologia moderna. A reportagem viralizou. E, de repente, o homem que havia sido acusado de trair o esporte voltava a ser símbolo de superação. Mas, para ele, a maior vitória não era a reabilitação pública. Era a tranquilidade de poder olhar no espelho e ver o mesmo rosto de sempre. Numa tarde, enquanto treinava na praia, um grupo de jovens o reconheceu e pediu para conversar. Senhor Roberto, o senhor acha que ainda vale a pena acreditar em esforço hoje em dia, com tanta gente querendo resultado rápido? Ele pensou por um instante e respondeu: vale sim. Mas você precisa entender uma coisa: o esforço é silencioso, o resultado é que faz barulho. A maioria quer o barulho antes do silêncio. Os meninos riram, mas anotaram a frase. Ela se espalhou pela internet no dia seguinte, acompanhada de uma foto dele correndo à beira-mar. Em poucas horas, a imagem foi compartilhada milhares de vezes. Enquanto isso, em uma coletiva de imprensa, o repórter alemão que havia feito as acusações originais foi questionado sobre a falta de provas. O homem tentou se justificar, mas a voz tremia. Não era uma acusação pessoal, disse. Era uma investigação jornalística. Mas já era tarde demais. A opinião pública tinha virado o jogo. Alguns chamavam aquilo de redenção. Outros, de justiça divina. Roberto preferia chamar de consequência. A verdade chega sempre. Às vezes vem cansada, mas chega. Certa noite, ele foi convidado para dar uma palestra em um centro esportivo. No auditório lotado, diante de dezenas de jovens atletas, começou a falar. Quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha câmera, nem redes sociais. Eu tinha um campo de barro e uma vontade que não cabia em mim. Tudo que consegui veio do treino, não do acaso. E se hoje vocês querem saber o que me mantém de pé, é simples: a memória da dor. Porque a dor ensina o que o conforto apaga. O público ficou em silêncio. Alguns filmavam, outros choravam. Aquele homem não falava como astro, mas como alguém que sobreviveu ao peso de ser humano em meio a ídolos. Quando terminou a palestra, uma garota se aproximou com os olhos marejados. Meu pai sempre disse que você era um herói, mas eu achava que ele exagerava. Agora eu entendi o que ele queria dizer. Roberto sorriu e respondeu: herói é quem continua mesmo quando não tem ninguém assistindo. Essa frase encerrou o documentário que seria lançado semanas depois. O título era Sem Doping, com Alma. As primeiras cenas mostravam a acusação, os jornais, o escândalo. Mas, conforme o vídeo avançava, as imagens mudavam. A tempestade dava lugar ao sol, o ruído ao silêncio, a dúvida à certeza. O filme foi exibido em festivais e conquistou o público. Não apenas fãs de futebol, mas pessoas comuns. Gente que via na história de Roberto Carlos uma metáfora da própria vida. O quanto é difícil se defender quando o mundo prefere julgar. Em uma das cenas finais, um narrador dizia: há quem acredite que o doping é o que faz o corpo resistir. Mas há algo que o exame nenhum detecta: a fé. Depois da exibição, o público aplaudiu de pé. Roberto, sentado na plateia, manteve o olhar baixo. Não gostava de aplausos por pena. Mas, naquele momento, percebeu que não era pena, era respeito. Nos bastidores, um velho repórter se aproximou. Eu fui um dos que duvidou de você, confesso. Mas aprendi que algumas verdades demoram para se mostrar. Você me ensinou isso. Roberto apertou a mão dele e respondeu: então valeu a pena. No caminho de volta ao hotel, olhou pela janela do carro. As luzes da cidade passavam rápidas, como lembranças. Pensou em tudo que viveu: as dores, os treinos, as noites sem sono, os risos, os aplausos, as feridas. Pensou no pai, que sempre dizia: a força de um homem se mede pelo que ele faz quando ninguém acredita nele. E naquele momento, entendeu que talvez tudo aquilo, a acusação, o sofrimento, o silêncio, tivesse um propósito maior. A verdade havia vencido, mas não sozinha. Venceu junto com a humildade, com o tempo, com a paciência. Ele não precisou levantar troféus dessa vez, nem marcar gols. A vitória era invisível, mas enorme: o direito de ser acreditado novamente. Em casa, à noite, pegou o velho caderno onde costumava escrever frases e anotou: os que duvidaram de mim me deram um presente, a chance de provar, mais uma vez, que o trabalho vence o veneno.
Fechou o caderno, sorriu e foi até a varanda. O vento soprou leve, o mesmo vento que o acompanhava nas corridas da juventude. Lá embaixo, um grupo de meninos jogava bola sob a luz fraca de um poste. Ele observou por alguns minutos, até que um deles chutou a bola com força e gritou: "É o chute do Roberto Carlos." O som ecoou pela rua, e ele riu sozinho. Era isso. A infância, o sonho, a paixão, tudo ainda estava vivo. Nada, nem o tempo, nem as acusações, nem a maldade, tinham conseguido roubar isso dele. De volta ao quarto, olhou-se no espelho e pensou: eu não precisei de doping. Precisei de dor. E a dor foi o melhor treinador que já tive. Apagou a luz e se deitou. O mundo, lá fora, finalmente o deixava em paz. Mas, dentro dele, a chama da superação continuava acesa, pronta para o próximo amanhecer. Porque, no fundo, Roberto Carlos nunca lutou contra ninguém. Sempre lutou apenas para ser digno do próprio nome. E naquele silêncio sereno, onde só se ouvia o som distante de uma bola batendo no asfalto, ele soube que o jogo, o verdadeiro jogo, estava ganho. O céu de São Paulo amanhecia cinza naquele dia, como se o mundo inteiro estivesse em pausa antes de um novo começo. Roberto Carlos caminhava lentamente pela avenida quase deserta, com um boné simples e um café na mão. Ele gostava de sair cedo, antes que o barulho da cidade cobrisse o som dos pensamentos. Nos últimos meses, a vida tinha mudado, não pela fama, mas pela verdade. E agora, finalmente, ela começava a aparecer por inteiro. Uma notícia corria pelas redes. Ex-repórter da ARD revela pressão interna para fabricar narrativa sobre doping de Roberto Carlos. A manchete se espalhou como fogo em capim seco. O jornalista, agora afastado do canal, confessava em uma entrevista que parte da matéria havia sido conduzida com intenção política e pessoal, incentivada por pessoas com inveja da longevidade e da disciplina quase sobre-humanas do brasileiro. Ao ler isso, Roberto permaneceu em silêncio. Nenhuma explosão de raiva, nenhum gesto teatral. Apenas respirou fundo, como quem já esperava. "Eu sabia", murmurou. "Sempre soube." Mas aquela revelação, apesar de tardia, trouxe algo que ele não imaginava: a paz completa. Não era só a limpeza do nome, era o fechamento de um ciclo, o momento em que o mundo finalmente enxergava o que sempre esteve ali, à vista de todos, mas poucos quiseram ver. Nos dias seguintes, a imprensa mudou o tom. O que antes era desconfiança virou arrependimento disfarçado de homenagem. Roberto Carlos, o homem que venceu a mentira com silêncio. Do doping à devoção, a fé e o treino que moldaram uma lenda. As manchetes agora elogiavam. Mas ele sabia que nada daquilo devolvia ao que realmente importava: o tempo perdido com a dúvida. Em uma entrevista rara, ao ser questionado sobre o que sentia diante da retratação pública, respondeu calmamente: "Eu não guardo raiva. Só acho curioso como a verdade caminha devagar, mas chega inteira." As pessoas nas redes começaram a compartilhar vídeos antigos, gols históricos, chutes impossíveis, risadas no vestiário. Mas junto com a nostalgia vinha uma nova compreensão. O que parecia talento sobrenatural era, na verdade, resultado de um cotidiano insano de esforço. Aos poucos, começaram a surgir testemunhos de antigos companheiros, técnicos, funcionários, até vizinhos. Um deles, um senhor de 70 anos, contou à TV: "Eu via o Roberto treinar quando era menino. Enquanto os outros garotos iam nadar no rio, ele ficava chutando bola na parede até a noite cair. Não tinha feitiço ali, era fome de vencer." Outro, um ex-fisioterapeuta do Real Madrid, revelou: "Houve um dia em que ele me pediu para gravar seus treinos extras, só para comparar o movimento da perna esquerda e direita. Isso em 2003, quando ninguém fazia análise biomecânica ainda. Ele queria entender o próprio corpo como um cientista. Isso não é doping, é obsessão pelo detalhe." Esses depoimentos começaram a compor um novo retrato, não o do ídolo intocável, mas o do homem que suava mais do que os outros para ser o que era. E esse retrato, aos poucos, lavava toda a mágoa que havia restado. Certa manhã, ele recebeu um convite inesperado. A Federação Internacional de Futebol queria homenageá-lo por contribuição exemplar à integridade esportiva. Ao ler a carta, Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu. "Engraçado, né? Quando me acusaram, ninguém ligou pra mim. Agora que provaram que eu era inocente, todo mundo quer uma foto." Mas ele aceitou o convite, não por vaidade, mas por propósito. Sabia que podia transformar aquela cerimônia em algo maior do que um troféu.
O evento foi marcado em Zurique. No auditório elegante, jornalistas, ex-jogadores e dirigentes se reuniram. As luzes se apagaram e um vídeo começou a passar. Cenas de sua carreira, gols, treinos, lágrimas, a polêmica e, por fim, as palavras. A verdade pode ser atrasada, mas nunca é derrotada. Quando subiu ao palco, o público o aplaudiu de pé. Ele respirou fundo antes de falar. Durante muito tempo, eu achei que precisava provar minha inocência. Mas hoje entendo que o que eu precisava mesmo era provar que o caráter é o único suplemento que o corpo não rejeita. O auditório ficou em silêncio. Ele continuou. Me acusaram porque não entendiam como alguém podia ter tanta força por tanto tempo. Mas quem me conhece sabe, a força vem da dor. E a dor, se você respeita, te constrói. Eu não sou o homem mais talentoso do mundo. Sou apenas o mais teimoso. O público aplaudiu novamente, agora de pé, emocionado. Muitos choravam discretamente. Outros, jornalistas antigos, abaixavam os olhos, talvez lembrando quanto haviam duvidado. Quando desceu do palco, um repórter jovem o abordou timidamente. Senhor Roberto, posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. Depois de tudo, o senhor ainda confia nas pessoas? Roberto sorriu e respondeu. Eu confio no tempo. O tempo é o repórter mais justo que existe. Essas palavras correram o mundo. Viraram manchete, legenda, tatuagem. E, sem ele planejar, Roberto Carlos se tornava símbolo não apenas de superação, mas de resistência moral, algo raro em um mundo de atalhos. De volta ao Brasil, decidiu visitar Garça, sua cidade natal. Queria ver o campo onde tudo começou. Quando chegou, o lugar estava quase igual. O mesmo chão de terra batida, as través enferrujadas, as árvores em volta. Algumas crianças jogavam bola, e ao vê-lo, pararam assustadas. É ele mesmo. É o Roberto Carlos. Ele sorriu e se aproximou. Posso jogar com vocês um pouco? As crianças riram, empolgadas. Claro. E lá estava ele, descalço, chutando bola com meninos que mal sabiam a história que carregava. Mas, de certa forma, aquele era o momento mais verdadeiro da sua vida. Sem câmeras, sem microfones, sem máscaras. Apenas o homem e a bola. Em certo momento, um garoto pequeno, de olhos vivos, perguntou: Tio, é verdade que falaram que o senhor usava coisa errada para jogar melhor? Roberto parou por um segundo. Depois se abaixou e respondeu: É verdade que falaram. Mas também é verdade que muita gente fala sem conhecer. E sabe o que é mais bonito? É quando o tempo mostra quem mentiu e quem continuou correndo. O menino sorriu e chutou a bola de volta. Então o senhor nunca parou de correr? Não. E você também não deve parar. Aquele diálogo simples seria repetido por milhares de pessoas dias depois, quando um cinegrafista amador filmou a cena e publicou nas redes. O vídeo viralizou. O título era O Menino que Perguntou e o Craque que Respondeu com o Coração. Em poucas horas, milhões de visualizações. Comentários de todo mundo. Agora entendo por que ele era tão forte. Não era doping, era alma. Essa é a definição de grandeza. Enquanto isso, em silêncio, Roberto assistia o vídeo de casa. Na TV, via as pessoas comentando, se emocionando, pedindo perdão. Mas o que mais o tocava não eram as palavras bonitas. Era o fato de que a verdade, enfim, tinha encontrado seu próprio caminho. Numa tarde, recebeu uma ligação de um jornalista alemão que havia participado da matéria original. A voz do outro lado era trêmula. Senhor Carlos, eu queria pedir desculpas. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Você fez o que achou certo, baseado no que te disseram. Eu também já errei acreditando em gente errada. Mas eu arruinei sua reputação. Não, você só me ajudou a provar que caráter não se destrói com mentira. O jornalista chorou. Roberto encerrou a ligação com serenidade. Naquela noite, escreveu mais uma frase no caderno velho. Os que tentaram me derrubar me ensinaram a ficar de pé melhor. Com o passar dos meses, ele começou a ser convidado para palestras, programas e campanhas motivacionais. Mas o que mais gostava era visitar escolas e projetos sociais. Falava com crianças e adolescentes sobre disciplina, fé, respeito e humildade. Dizia sempre a mesma coisa: não existe sucesso fácil. Se o caminho parece rápido demais, desconfie.
Porque tudo que vem sem esforço, vai sem valor. Essas palavras começaram a se espalhar pelos ginásios e clubes. Jovens atletas passaram a repetir o lema: sem doping, com alma. Era o novo grito de quem acreditava no poder do esforço puro. Um dia, durante uma dessas visitas, uma professora lhe perguntou: Roberto, se pudesse mudar o passado, apagaria as acusações? Ele pensou um instante e respondeu: não, porque sem elas, talvez eu nunca tivesse mostrado ao mundo o que realmente me move. No fundo, ele sabia que aquelas mentiras haviam se tornado combustível, o empurrão que o fez ir ainda mais fundo, mais longe, mais verdadeiro. O sofrimento havia virado lição. E a lição, legado. No aniversário de 50 anos, sua família preparou uma surpresa. Um pequeno evento, com amigos, antigos companheiros e fãs. Durante a festa, exibiram um vídeo com mensagens do mundo todo, de Espanha, Turquia, Índia, Japão, Brasil. Todos diziam a mesma coisa: obrigado por nos ensinar que a força não vem da química, mas da alma. Roberto chorou em silêncio. Olhou em volta e viu o rosto sorrindo, mãos batendo palmas, crianças correndo. Era isso. Era ali que ele queria estar, entre pessoas, não manchetes. Entre verdades simples, não glórias passageiras. Quando a festa acabou, foi até a varanda sozinho. A lua estava cheia, o vento calmo. Pegou o velho caderno e escreveu a última página. Um dia disseram que minha força era artificial. Hoje sabem que era espiritual. E a fé é o único combustível que não deixa resíduo. Fechou o caderno, colocou sobre a mesa e sorriu. No rádio, tocava uma música antiga, daquelas que ele ouvia quando treinava em silêncio, antes da fama. Por um instante, tudo pareceu voltar ao começo. O campo de terra, o pai observando de longe, o garoto chutando a bola até sangrar o pé. E, como um ciclo perfeito, ele entendeu que a história não terminava ali. Porque enquanto houvesse alguém treinando, sonhando, acreditando, a sua verdade continuaria viva. Roberto Carlos levantou-se, olhou para o espelho e disse baixinho: eu não precisei ser o mais amado. Bastou ser o mais verdadeiro. E com isso, sorriu. Não de vitória, mas de paz. Lá fora, o amanhecer começava a colorir o céu. O mundo girava novamente, em silêncio, enquanto uma certeza ecoava: a mentira tem pernas curtas, mas a verdade tem fôlego de maratonista. No final do vídeo, a narração entraria suave, acompanhada de uma trilha emocional. Roberto Carlos não precisou de doping. Ele precisou de coragem. E foi essa coragem que o transformou em algo maior do que um jogador, em um exemplo de vida. E a tela escureceria lentamente com a mensagem: Pomba, siga o canal Craque com Alma para conhecer outras histórias reais, de dor, fé e superação. Porque o que faz um craque não é o corpo, é a alma.